Bom, fazer aquele resumo, né, da vitória. Terminou ainda há pouco em São Januário, vitória do Vasco por 1-0 sobre o Bahia, golaço do Figueiredo, um chutaço de fora da área, mais de 100 km por hora. A galera falou que apareceu lá na transmissão da Globo, eleito, inclusive, o craque do jogo. Uma reviravolta, né? Figueiredo, um dos jogadores, não sei se é um dos mais criticados no ano passado, mas um jogador que, de uma maneira estranha, virou uma espécie de bode expiatório, né? Virou uma ovelha negra do nada no time do ano passado. Jogador que praticamente não entrava no finalzinho dos jogos, 10, 15 minutos, tendo que reverter resultado que não foi construído com ele em campo, e muita gente pegando no pé do atacante, um menino da base, que foi artilheiro agora de Copinha, ou seja, disputando Copinha até essa temporada, e para muita gente já tinha que ter um ponto final, já tinha que decretar o que seria o Figueiredo como jogador, ou se seria jogador de futebol ou não. E tá aí, o Figueiredo fazendo o que talvez todo mundo, todo torcedor e jornalista também, um dia sonhou. Um estádio lotado, meter um chutaço a mais 100 km por hora e fazer o gol da vitória do seu clube de coração. Figueiredo vivendo o sonho de todo menino e, sem dúvida, o dele próprio. E o Vasco conseguindo mais 3 pontos, entrando no G4, ainda que pode ser momentaneamente o Grêmio atua amanhã, pode tirar o Vasco do G4, mas o Vasco hoje dorme no G4. Passa Grêmio, passa Novo Horizontino e entra lá ganha a 4ª posição, se mantendo invicto. 7 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 4 empates, num jogo onde não foi uma grande atuação do Vasco. O Vasco não vinha bem no jogo até fazer 1-0. O Bahia dominava, o Bahia era dono das ações, pressionava a saída de bola do Vasco e o Vasco errava muito, principalmente ali nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo. Dificultou muito a saída de bola do Vasco. O Vasco só saía no bicão, não conseguia ter a posse e o Bahia levava perigo, apesar de não ter tido nenhuma grande chance clara. O Bahia explorando muito finalização de média distância, de fora da área, e nas que foram na direção do gol, Thiago Rodrigues, mais uma vez, fazendo uma boa intervenção. Fora isso, grande atuação da linha defensiva do Vasco. Gabriel Dias muito bem no primeiro tempo, depois acabou sendo substituído no início do segundo tempo por conta de lesão, mas vinha fazendo um grande jogo defensivo. Quinteiro e Anderson Conceição muito bem, não só rebatendo bola, mas fazendo cortes, desarmes defensivos. O Edmar também, líder de interceptação da partida, fazendo bons cortes, tanto no jogo aéreo quanto por baixo, assim como o Yuri também. E o Andrei, principalmente sem a bola, né? O Andrei participando sem a bola nessa fase defensiva, mas com dificuldade para construir. E aí nascia o grande problema do Vasco. O Vasco não conseguia construir com qualidade no seu primeiro terço e, consequentemente, a bola não chegava limpa já na sua linha mais ofensiva, no seu meio campo e no seu ataque. O 1-0 do Figueiredo no chutaço, mais uma vez, decidindo na individualidade, equilibrou o jogo. O Bahia sentiu a pancada, não conseguiu mais ter aquele ímpeto que tinha de marcar mais alto, até porque o gás em algum momento cai. O Vasco soube aproveitar o momento, soube aproveitar a torcida jogando junto, conseguiu equilibrar o jogo e, apesar de não ter construído mais nenhum grande lance, né, conseguiu diminuir um pouquinho a pressão do time, da linha defensiva do time, conseguiu chegar um pouquinho mais à frente, mesmo com essa dificuldade ainda de construção. Foi construir, na verdade, uma jogada lá depois com a entrada do Palácios, na primeira bola dele e do Juninho, entraram juntos ali aos 20, mais ou menos, do segundo tempo, e conseguiram, num contra-ataque em velocidade pela direita, construir uma jogada onde o Peck finalizou 2 vezes por cima. Né? Na verdade, uma chutou travado, depois no rebote chutou travado mais uma vez para escanteio. Ou seja, a construção foi boa, mas a conclusão não. Fora isso, um time ainda com dificuldades para construir, mas que dessa vez, defensivamente, foi muito bem. Né? O Bahia, apesar de ter finalizado bastante, foram finalizações, em sua grande maioria, de fora da área e sem grande perigo para o Thiago Rodrigues. Como eu disse aqui, o time se portando bem defensivamente. Figueiredo, Peck ajudando na marcação, Nenê quando estava em campo, Palácio quando entrou na vaga dele também, o Juninho também quando entrou na vaga do Andrei. O Vasco conseguiu manter essa vantagem que foi aberta exatamente graças a um chutaço, a um baita de um gol do Figueiredo. Até falei aqui durante a transmissão, né? A gente estamos ao vivo aqui desde os 15 minutos antes da bola rolar. Se tem uma forma de você, se um momento já é especial para um atacante, de você fazer o seu primeiro gol como profissional, você imagina um gol como esse, num estádio como esse, num momento como esse que vive o Vasco. Eu acho que, como eu disse aqui, é o sonho de todo menino e o Figueiredo realizando o sonho dele. Espero que seja só o começo
de tudo que está por vir para o Figueiredo. Não sei até onde vai o Figueiredo, não acho que o Figueiredo seja um jogador de nível europeu, algo do tipo, não é isso. E é o que eu sempre falo aqui, nem todo jogador formado na base tem que ser um craque vendido para Real Madrid e Barcelona. Né? E eu cito inúmeros exemplos de Vascos que foram campeões, tendo, claro, seus craques, Edmundo, Felipe, Pedrinho, Romário, formados na sua base, Dinamite, obviamente, mas que também tinha em volta deles jogadores menos badalados, como Maricá, Felipe Alvim, Alex Pinho, Fabrício Carvalho, Fabrício Eduardo, enfim, Richardson, jogadores que foram importantes, Márcio, Caetano, que foram importantes em composições de elenco de grandes times do Vasco. Ou seja, não se forma só craque, não se forma só jogador para ser vendido para a Europa. Se forma jogador, inicialmente, para que ele te dê um retorno técnico dentro de campo. Né? E o Figueiredo, mesmo ainda sendo muito jovem, e mesmo a gente sabendo que a oscilação é natural na idade, porque não é só o Peck que vai oscilar, não é só o Juninho, o Andrei e o Riquelme, o Figueiredo também, ele já entrega alguma coisa. E já entregava no passado. O certo era saber o que se esperar do Figueiredo. O Figueiredo é um jogador que tem muita força física. É um jogador que tem muita qualidade, tem muita impulsão, tem velocidade, consegue ganhar no corpo e tem qualidade técnica. Não precisa ter um refinamento técnico para ser um craque. É um jogador que ele consegue ter um diferencial através da parte física dele. Eu lembro de comentar muitas vezes, até pelas comemorações dele. Dando uma pirueta, dando um mortal para trás, que não é qualquer um que faz. Você precisa estar fisicamente muito bem para isso. E são valências físicas que o Figueiredo tem. E isso não anula a qualidade técnica dele. Ele tem os dois. E o gol que ele fez hoje, ele já mostrou isso, não só na base como no profissional, essa virtude dele. Essa capacidade na finalização de média distância. Assim como é um jogador capaz de ajudar ofensivamente e defensivamente no jogo aéreo. Assim como é um jogador com capacidade para construir pelo lado e por dentro. Então é um bom atacante, né, que não merecia as críticas que recebeu no ano passado. E agora, como muitas pessoas só entendem o óbvio, e o óbvio no futebol é o gol, o Figueiredo agora consegue calar muita gente. E não que não vai jogar mal em uma outra partida, isso é natural do futebol, se faz parte, inclusive, dos craques, não vai ser diferente com ele. Mas ele mostra, né, que ele consegue ser útil para o Vasco numa Série B. Né? E imagino que ele vai ser ainda mais útil no decorrer da temporada e útil também no decorrer da carreira dele.